Olá galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos de volta, desta vez com um conteúdo bastante interessante, que é falar sobre o equilíbrio térmico e a vida na Terra. Para isso, precisamos entender qual seria esse conceito. Tudo que se faz, há uma importância na vida aqui na Terra. Por exemplo, o equilíbrio térmico, ele tem um papel fundamental aqui para nós. Sem a presença, por exemplo, dos gases, na aula passada a gente falou sobre a questão do efeito estufa, né? A camada de ozônio, né? Que o O3, por sua vez, é o tão famoso ozônio. E sem a presença desses gases na atmosfera, grande parte da radiação térmica do planeta o deixaria e propagando-se para o espaço. Tudo bem até aqui? Dando sequência, nós vamos entender o que é realmente esse equilíbrio térmico. Você daí sabe o que é o equilíbrio térmico? Vamos ver o conceito? Vem com a gente! Equilíbrio térmico, na verdade, é a condição em que um corpo, olha bem, é a condição em que um corpo encontra-se na mesma temperatura que suas vizinhanças. Por exemplo, se eu convidasse para junto da gente, digamos que a professora Daiane acabou de chegar, né? Veio a pé lá da casa dela, está muito aquecida, com muito calor. E eu estou aqui com frio, por exemplo. À medida que a professora Daiane se aproximar de mim, a temperatura dela, ela vai me contagiar a tal ponto que essa temperatura ela vai ter que se tornar igual. Então isso é um equilíbrio térmico. Enquanto a temperatura dela não estiver equilibrada junto a mim, já que eu estou sendo vizinho, então isso é o que eu chamo de equilíbrio térmico. Tudo bem? Vamos dar continuidade para a lei zero da termodinâmica, o equilíbrio térmico da lei zero da termodinâmica. Olha lá, termo está relacionado à questão do calor, à questão da temperatura. Dinâmico, né? A forma como esse calor ele está sendo propagado. Tudo bem até aqui? Vamos lá. O equilíbrio térmico é o conceito central por trás da lei zero da termodinâmica. E essa lei, ela vem exatamente estabelecer, no caso, entre dois sistemas termodinâmicos, o sistema A e o sistema B. Esses dois encontram-se em equilíbrio, que eu vou chamar de equilíbrio térmico. Há um terceiro sistema chamado sistema C. Ou seja, então A e B também estarão equilibrados em um equilíbrio térmico. Deu para entender? Vamos dar sequência e a gente continua a compreender esse contexto. Ó, vejamos. Se um corpo A e um corpo B encontra-se em equilíbrio térmico, com um outro corpo chamado C, então eu posso dizer que A e B encontram-se em equilíbrio térmico, que por sua vez está ligado ao corpo C. Deu para entender? Então vamos lá. Ainda falando sobre o equilíbrio térmico, outra forma de
podermos entender esse equilíbrio térmico é a partir da energia interna dos corpos. Essa energia, ela simplesmente é térmica e sua grandeza física é diretamente proporcional a uma temperatura de um corpo qualquer. Por isso que a gente chama de corpos diferentes, com temperaturas diferentes, mas não deixa de ser uma temperatura térmica. Quer saber mais sobre o que é energia interna e quais são as suas propriedades? Vem com a gente que eu te explico agora. Calor e equilíbrio térmico. Olha, mudou um pouquinho o termo. Agora é calor e equilíbrio térmico. É exatamente, pessoal, a transferência de calor sempre ocorrendo de forma espontânea no sentido do corpo e com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Olha como é complicado entender essa parte. Vou repetir, vou até ler esse trechozinho para vocês. Olha, a transferência de calor sempre ocorre de forma espontânea no sentido do corpo em maior temperatura e de um outro com menor temperatura. Essa transferência de energia em forma de calor pode ocorrer por meio de processos como, por exemplo, condução, convecção e irradiação, que é o que a gente vai falar agora. O processo de propagação do calor. Alguém já ouviu falar nessa propagação do calor? Alguém? Um de vocês já viu falar sobre isso? Olha lá, são 3 tipos de propagação. O calor ele é propagado através da condução, como ele é conduzido, o processo de convecção, como é que esse calor é convertido, e o processo de irradiação. Como é que ele vai irradiar? E como é que ele vai como é que eu posso falar? Como é que ele vai se expandir diante de nós? O calor e o equilíbrio térmico na propagação do calor. O conceito em si, para que aconteça a troca de calor, é preciso que ele seja transferido de um objeto para o outro. Aí, como falei no exemplo anterior, um corpo está bastante aquecido e ele vai ser transferido para um outro corpo. Isso é um processo de propagação. E existem esses processos que nós vamos falar sobre eles agora. Condução. O que significa mesmo condução? A condução, na verdade, pessoal, é a transferência de calor entre os corpos, como eu acabei de falar, e ele ocorre especialmente aonde? Principalmente nos sólidos. Esse tipo de condução não ocorre uma transferência de massa, pois esse tipo de transferência de calor, ele vem só exatamente explicar, ele vem mostrar como ocorre o equilíbrio térmico em metais, por exemplo. Para a convecção, é uma transferência de calor que ocorre em fluidos e nessa modalidade uma transferência de calor através da massa, uma vez que esse mesmo fluido é aquecido. Aí vai mover-se de uma forma corrente até atingir o seu equilíbrio térmico. Um exemplo é a água quando é aquecida e através da temperatura, à medida que a temperatura vai surgindo, a água vai aquecendo e
quando chega ao seu estado máximo de temperatura, a água vem a borbulhar. Para finalizarmos, nós temos a irradiação, que é exatamente a transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Portanto, é um processo que ocorre mesmo que não haja um meio físico entre dois corpos diferentes de temperatura. Aqui eu deixo um forte abraço e até a próxima aula.